Chegamos mais cedo aí. Amanhã, narração em loco, diretamente da Arena do Grêmio, que não vai receber um grande público, né? Acho que isso é um ótimo fator aí para o Cruzeiro, mas é um jogo sempre muito difícil, né? E vamos ver. O Cruzeiro vai chegar só no final da noite aí aqui em Porto Alegre, não deve ter nenhuma surpresa aí entre os relacionados. E é ver. É um jogo importantíssimo demais para o Cruzeiro aí, depois do resultado de sábado. O que que vai acontecer na rodada? De novo, a gente joga primeiro, né? Então, que seja uma rodada boa, com vitória e jogar a responsa aí para os outros, seu Valuzinho. Com certeza, Samuca, é o que a gente espera. E para seguir com você, o Samuel, até é inevitável, né, a gente fazer a seguinte colocação. Tivemos a nossa dupla de zaga fora no último jogo, e é claro, né? O Cruzeiro funciona como um sistema, mas é óbvio que esses caras, Fabrício Bruno e Vidalba, eles são o coração do sistema defensivo, eles jogam ali no miolo da nossa defesa. E a gente vai ter aquele doping do bem, né? Porque eu imagino como é que deva ir a cabeça do Fabrício Bruno retornando à seleção brasileira na convocação de ontem e já com esse jogo à frente diante do Grêmio, muito importante a gente contar com o retorno dessa dupla. E a gente sabe, o Cruzeiro é um grupo, Samuel, e o grupo abraçou, inclusive o Vidalba foi um cara que deu até respostas devidas, na minha opinião, na zona mista, o retorno do Vidalba. E se o grupo o abraçou naquelas circunstâncias, naquela circunstância, perdão, eu imagino que essa convocação do Fabrício Bruno também, ela deva, ela se espalhou pelo ambiente ali do Cruzeiro, porque a gente vê que realmente é uma unidade, né? Os jogadores ficam felizes pelo sucesso dos outros companheiros. Sim, e a gente trouxe informação na época, Valu, lideranças do grupo, antes mesmo do Fabrício chegar, enviaram mensagem, o próprio Pedro Lourenço, todo mundo, né? Logo depois do jogo ali contra o Japão, o torcedor no sábado, diante do Fortaleza, cantou o nome do Fabrício Bruno, né? Isso foi muito importante naquela ocasião e ele se sentiu bastante acolhido, né? E claro que passava pela cabeça do Fabrício Bruno, por mais que o jogador seja um atleta do Cruzeiro, o principal é ele defender bem as cores do clube que paga o salário dele, com quem ele tem contrato. É, ele sabia que se ficasse fora de uma convocação dessa, a chance de disputar uma Copa do Mundo ia se reduzir bem, né? Porque teremos mais uma e a próxima já vai ser com uma base aí daqui vai ser a convocação para a Copa. Então, ele indo nessa, o Carlo Ancelotti demonstra uma confiança muito grande no Fabrício Bruno, e aí está nas mãos dele, né? Representar a seleção brasileira numa Copa do Mundo, porque ele indo bem nesses amistosos aí, não sei qual que ele vai jogar, se jogar um ou outro, indo bem, pelo que ele vem fazendo, a temporada dele aqui no Cruzeiro é muito boa. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Fabrício será aí um dos nomes, né, na lista final da Copa do Mundo de 2026. Mas para isso ele precisa seguir com esse grande nível que ele joga aqui no Cruzeiro e tem esse, como você disse, né, esse gás a mais com toda certeza, depois de ter o nome aí na lista do técnico Carlo Ancelotti para esses amistosos na Europa. E a volta do Vidalba também, claro, vamos falar mais sobre isso, mas o Leonardo Jardim ele tem aí um time ideal, vamos dizer assim. Ele está à vontade para escalar, né? Não sei se ele vai preservar um ou outro por causa de desgaste, mas tendo a volta dos dois aí, é uma baita notícia para o Cruzeiro. E quem acompanhou aqui a Samuca TV desde na semana passada, acho que todo mundo viu que eu tinha uma preocupação muito grande, velho, com a zaga reserva atuando naquele compromisso. E acho que é, por mais que depois eles tenham feito ali um bom jogo, o Jonathan com o João, mas o começo ali, até o Cruzeiro encaixar, a gente sofreu bem naquele duelo com Vitória, viu, Valor? Não que a culpa tenha sido do Jonathan e do João, né? Mas é que você tira o O miolo de ritmo, zaga Samuel. ali, ritmo, tudo interfere, né? Sim, e o próprio Jardim até, né, Amanda, comentou, o espaço ali da dupla com relação ao meio-campo, acabou fazendo uma diferença, mas o Cruzeiro, felizmente, no segundo tempo daquela partida, se acertou, né, Amanda?
Exatamente isso. E o Fabrício é uma motivação extra, né? Ele que já se declarou várias vezes ser um atleta que está feliz aqui no Cruzeiro, e o que faz ele servir a seleção é o papel que ele tem, não só de liderança, mas também de potencial técnico dele dentro do Cruzeiro, que foi encontrando essa regularidade que despertou os olhares da seleção novamente. Primeiro, eu fiquei feliz com a convocação dele, eu acho que é mérito, sim. O Fabrício continua, para mim, sendo um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Tem toda a questão da experiência, tem toda a questão também da maturidade suficiente para se levar em consideração em uma Copa do Mundo. Acho que isso também é muito importante, essa questão da liderança e potencial técnico. E a partir do momento que a gente tem um retorno dele ao lado do Vidalba, acho que é o que tem de melhor no sentido de zagueiros do Cruzeiro hoje. Não à toa, já vem de uma sequência longa como titulares os dois atletas. Para um jogo como esse, tão desafiador como é o Grêmio, e costuma ser o Grêmio, é muito importante ter os atletas que é o seu melhor potencial técnico. E a outra, acho que a gente tem que levar em consideração a questão mesmo que, por eles estarem jogando há tanto tempo juntos, tem toda essa sintonia, né? Tem toda a questão que a gente falava que talvez poderia ter faltado ou faltou em algum momento no jogo entre o Jonathan Jesus e o Jonathan Jesus, desculpa, agora fugiu. João Marcelo. O João Marcelo, faltou o João e o João Marcelo. Então, isso, o entrosamento com eles, isso não acontece. A gente já viu que um acaba sendo um complemento do outro, né? O Fabrício é mais um jogador de velocidade, o Vidalba de vontade, de compensar muitas vezes a falta da questão da estatura. Eu fico feliz também por saber que esse retorno, claro, conta a nosso favor. O Samuel disse muito bem, o Leonardo Jardim tem todos à disposição, salvo aqueles que estão no departamento médico, e reta final de competição é isso. Quanto mais profundidade você tiver dentro do elenco, quanto mais peças você tiver no elenco, você também pode contar como parte da sua estratégia. Podendo ou não preservar algum tipo de atleta, tendo a necessidade ou não, o Cruzeiro vai com o que tem de melhor. E ir com o que tem de melhor é contar com esse sistema defensivo que nós estamos falando aqui. Fabrício Bruno e Vidalba. É claro que são dois retornos muito importantes, né? Tanto o Fabrício quanto o Vidalba. E apesar de... Eu também concordo com o Samuel, né? Os dois ali, João Marcelo e Jonathan, melhoraram ao longo da partida, mas o Cruzeiro ganha muito quando tem a sua dupla titular. Não à toa eles foram os titulares ao longo de toda a temporada, né? São os atletas da confiança máxima do treinador, os atletas que o treinador julga como mais capacitados para ocuparem aquela função. E aí, falando especificamente do Fabrício Bruno e tudo que envolve ele, né, nesses últimos tempos, é muito legal ver ele sendo chamado para a seleção de novo depois de tudo que aconteceu, justamente para poder ali deixar bem claro para todo mundo que o Fabrício Bruno não vai ficar marcado, pelo menos mediante aos olhos de quem entende de futebol, e o Carlo Ancelotti não precisa nem de falar que ele entende de futebol, acho que o currículo dele fala por si só. Ele enxerga no Fabrício Bruno um atleta de qualidade e quer vê-lo mais uma vez com a camisa da seleção brasileira. E aí essa motivação para o Fabrício Bruno ela é muito grande, né? De voltar a jogar com a camisa do Cruzeiro, de poder se apresentar bem nesses próximos jogos, e aí, depois disso, servir a seleção brasileira. É um cara que, além da questão defensiva, por óbvio, ele também acrescenta muito na parte ofensiva, né? Bola parada, às vezes com aqueles arranques que o Fabrício Bruno costuma dar ali quando a defesa do adversário está mais fechada, e aí ele consegue conduzir. E o Vidalba também, né? Com seus lançamentos, com os passes, com as compensações. Então, acho que são retornos muito positivos para o Cruzeiro. E agora é ver, né? O Samuel apontou aí, todo mundo está à disposição. Às vezes um ou outro pode estar um pouco mais desgastado, mas não estando ali, não tendo ninguém ali mais desgastado, o Leonardo Jardim tem o principal, né? O que ele tem de melhor ali à disposição para poder encarar o Grêmio.